Imagino que você já olhou para a área de TI e pensou em trabalhar com dados, então a primeira coisa que você tem a obrigação de aprender é a linguagem SQL. A linguagem SQL é uma linguagem de consulta de banco de dados e sem ela praticamente você não conseguirá fazer nem mesmo uma soma de 2 mais 2. Portanto, eu vou mostrar para você o comando que, se não for o mais usado, é um dos mais utilizados dentro de uma base de dados. O comando select. O comando select basicamente acessa as tabelas do seu banco, trazendo as colunas com seus conteúdos, permitindo também você aplicar filtros nos dados para analisar alguma informação ou até mesmo a pedido do seu chefe. Portanto, quer ganhar dinheiro entrando para a área de dados? Então já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos para mais esse conteúdo. Vamos aqui fazer uma rápida observação de como que funciona um banco de dados. Tudo começa através dos servidores. Temos aqui então a representação dos servidores, que pode ser servidor físico ou um servidor em nuvem, as famosas clouds. Os servidores físicos são máquinas de alta capacidade, porém esses servidores estão suscetíveis a grandes problemas, como a falta de um ar-condicionado, ou um problema de hardware, ou mesmo uma queda de energia. E através desses problemas, tivemos então a evolução tecnológica, onde as empresas estão começando a migrar para serviços em nuvem. Os serviços em nuvem são fornecidos pelas maiores empresas de tecnologia, como por exemplo a Google, a Amazon e a Microsoft. Se você quiser armazenar seus dados em nuvem, basta criar uma conta, inserir seu cartão de crédito e a partir daí você terá um servidor em nuvem com toda a tecnologia de proteção e armazenamento. E a partir daí então nós temos a nossa primeira camada. Vindo aqui para a nossa segunda camada, nós temos então os nossos bancos de dados. Os nossos bancos de dados ficam dentro dos nossos servidores, seja ele físico ou seja ele em nuvem. E a única responsabilidade que o banco de dados tem é armazenar as informações, seja do faturamento da sua empresa, dos dados dos seus clientes e até mesmo dados sensíveis e sigilosos. Porém, esses dados não são armazenados de qualquer forma. E aí que entramos então na nossa terceira camada, representada aqui pelo nosso terceiro personagem, as nossas tabelas. O banco de dados que vai ser exibido nesse vídeo é o banco de dados que a gente chama de banco de dados relacional. Os bancos de dados relacionais armazenam informações em tabelas, onde as informações são arquitetadas em linhas e colunas. Porém, existem outros tipos de dados com outras formas de armazenamento. Porém, esse tema vai ficar para um próximo vídeo. E como é que eu faço para acessar todas as informações do meu banco de dados e das minhas tabelas? É aí que entra os nossos SGBDs. Os SGBDs estão aqui na minha quarta camada, é o que a gente chama de sistemas gerenciadores de bancos de dados. Essas ferramentas nos permitem acessar todos os objetos dentro da nossa base de dados, sejam esses objetos uma tabela ou seja até mesmo um código armazenado. E essas ferramentas você pode estar instalando na sua máquina e pelos casos de servidor em nuvem, você já tem essa ferramenta disponível online. E por fim, nós temos aqui o nosso quinto elemento, que é o usuário. O usuário é responsável por enviar um comando para o nosso SGBD. O SGBD vai fazer uma busca dentro da base de dados e vai retornar para o usuário na tela. Então aqui temos um conceito muito básico a respeito de banco de dados. Esse conceito não é exclusivo e único, pois com a tecnologia atual nós temos diversos tipos de bancos de dados e diversas formas de armazenar informações. E para este vídeo eu vou utilizar então o SQL Server Management Studio da Microsoft. Vamos então aqui para a nossa aplicação. E aqui nós temos a nossa interface. Repare que aqui é o nosso canto esquerdo, então nós temos aqui algumas informações. Nós temos então aqui o nosso primeiro nível, que é o nosso servidor. Repare que ele tem um botãozinho aqui de expansão, vou clicar aqui em mais. Então nós temos aqui diversas informações do nosso servidor, separados em pasta. Porém nós vamos utilizar os nossos bancos de dados. Então vou expandir aqui, nós temos uma pasta banco de dados, vou expandir. Temos aqui então mais pastas e temos aqui dois bancos de dados. Repare que ele tem um íconezinho muito similar ao que nós vimos aqui na tela anterior. Vamos então voltar aqui ao banco de dados. Vou então expandir aqui as informações dentro do banco de dados. Temos aqui mais pastas, porém a pasta que vamos utilizar é a pasta tabelas. Vamos expandir aqui a pasta tabelas. Temos aqui então mais pastas e temos aqui uma tabela de clientes. Repare que o íconezinho é um ícone de uma tabela. Vamos então realizar a nossa primeira consulta na base de dados. Vou clicar aqui então com o botão direito, vou selecionar aqui nova consulta. Então, como faríamos para trazer todas as colunas da minha tabela? Vou me retornar toda a tabela. Vou criar aqui um comentário no meu código, coloco aqui dois sinais de subtração. Um comentário nada mais é do que alguma observação ou alguma coisa que você queira escrever a respeito do seu código. Então eu vou colocar aqui a nossa fala. Selecione todas as colunas da minha tabela clientes. Se traduzirmos a nossa fala para o inglês, já temos aqui um comando pronto para ser executado. Selecione vai ficar select.
Vou até colocar aqui como um comentário. Repare que o nosso comentário aqui está em verde e o nosso comando está em azul. Então, tudo que estiver em verde não vai ser executado. E o que estar diferente de verde vai ser executado. Como que eu faço então agora para falar para me selecionar tudo? A forma de escrita para representar todas as colunas é o asterisco. Então, o asterisco, eu vou então falar, seleciona todas as colunas. E agora eu quero falar da minha tabela. Da minha tabela, se nós pegarmos aqui do inglês, é o from. O from, a tradução nada mais é do que da onde eu vou buscar alguma coisa. Então, vou colocar aqui da minha tabela. E aí, agora, qual que é a minha tabela? Tabela clientes. Então, aqui nós temos a tradução da nossa fala para um comando SQL. Eu vou até comentar aqui também. Isso aqui é um comando SQL. Agora, para eu trazer o resultado da minha consulta, eu vou clicar aqui em executar ou eu posso apertar F5 do teclado. Maravilha! Então, nós temos aqui o resultado da nossa consulta, trazendo aqui todas as colunas da minha tabela de clientes. Caso você não entenda alguma coluna que está aqui, pode ignorar. Aqui é apenas uma informação armazenada dentro do nosso banco. Então, nós temos aqui a coluna nome, idade, data de nascimento. Repare que a nossa data de nascimento está invertida, então começa com ano, mês e dia. Temos aqui a coluna de cidade, coluna de estado, coluna de e-mail, telefone e se ele está ativo ou não. O 1 representa que ele está ativo, o 0 que está inativo. Bom, agora se eu quiser trazer apenas 3 colunas, então eu quero que me traga o nome, a idade e a data de nascimento na minha consulta. Posso até vir aqui mais para baixo, pode ignorar o seu código aqui acima. Agora, em vez de selecionar select asterisco from clients, eu vou colocar então select. Qual que é a coluna que eu quero me trazer então? Eu vou trazer um nome. E agora qual que é a próxima? Vírgula, idade, vírgula, data, nascimento. Repare que as nossas colunas aqui estão separadas por vírgula. Isso aqui é um padrão que deve ser obedecido. Repare também que nós temos aqui os nossos nomes sublinhados por uma linha em vermelho. Isso acontece pois ele não identificou qual que é a origem das suas colunas. Então vou colocar aqui from, tabela clientes. O que eu vou deixar uma observação. Quando você tem mais de uma consulta aqui dentro do seu script, você pode fazer da seguinte forma. Selecione esse bloco de código, select, dá o nome das suas colunas, ou asterisco, from, nome da sua tabela, e aperta F5. Se você esquecer de selecionar o bloco que você deseja executar e apertar F5, repare que ele me trouxe aqui a primeira consulta, trazendo todas as colunas, e a minha segunda consulta, trazendo apenas com os nomes no qual eu solicitei. Então, eu quero aqui trazer apenas essa consulta. Seleciona tudo aqui e aperta F5. Perfeito. Vou executar todo mundo aqui novamente. E vou trazer aqui mais uma nova coluna. Vou trazer aqui estado. Então eu venho aqui depois de data de nascimento, vírgula, o nome da minha coluna. Seleciono aqui novamente o bloco e aperto F5. Então eu tenho aqui nome, idade, data de nascimento e estado. Maravilha! E agora se eu quiser aplicar um filtro nessa consulta que nós temos aqui, nós podemos. Para você aplicar qualquer filtro em sua consulta, você vai utilizar o comando where. O comando where, se nós traduzirmos aqui do inglês, o where é da onde. Então eu vou aplicar aqui o seguinte filtro. Idade é igual a 30. Então o que eu estou falando aqui? Seleciona as colunas nome, idade, data de nascimento e estado da tabela clientes, from clientes, onde a minha coluna idade vai ser igual a 30. Se eu selecionar aqui o meu comando e apertar executar, repare que nós trouxemos apenas um resultado. O Carlos Silva é a única pessoa que tem 30 anos. Mas agora se eu quiser aplicar um filtro onde as pessoas são maiores ou iguais a 30 anos? Então você vai segurar o Shift do seu teclado e apertar o ponto. Então você vai ter aí o sinal de maior, que é um bico de papagaio apontando para a direita. Então aqui eu estou dizendo, selecione essas colunas da minha tabela de clientes, onde a coluna de idade vai ser aplicado o filtro de maior ou igual a 30. Se eu selecionar aqui e apertar em F5, repare que ele me trouxe aqui agora 3 pessoas. O Carlos, a Mariana e o João. 30 é maior ou igual a 30, na nossa condição aqui. O 40 é maior do que 30 e o 35 também é maior que 30. E se eu quiser saber também quem está abaixo de 30 anos,
Eu posso colocar aqui, vou apagar, seguro o Shift e aperta a vírgula. Então nós temos aqui o sinal de papagaio apontando para a esquerda, que é o menor. Então eu vou colocar aqui e a idade é menor do que 30 anos. Vou apertar aqui o F5 para executar. Repare então que nós temos aqui dois resultados. Ana Souza tem 25, 25 é menor do que 30. Repare que eu não coloquei o igual aqui. Então tudo que for menor que 30, 29, 28 e assim em diante, ele vai me retornar. Ana Souza tem 25, Fernanda Costa tem 28. Então aplicamos o nosso segundo filtro. Eu vou executar aqui novamente a minha consulta. Você pode apenas selecionar aqui o Select, nome de suas colunas, From, nome da sua tabela. Aperte F5 e ele vai trazer novamente para você o resultado da sua consulta sem nenhum filtro aplicado. Agora nós vamos aplicar um outro filtro. Vamos então agora aplicar um filtro sobre a coluna Nome. Nome agora então vai ser igual a Carlos Silva. Se você quiser filtrar alguma coluna de nome dentro da sua base de dados, você vai colocar então aqui nome é igual. Coloca aspas simples e o nome da pessoa que você deseja aplicar o filtro. Vou selecionar aqui o meu Select e eu vou apertar F5. Repare então que ele me trouxe aqui o Carlos Silva. Vou então executar aqui a minha consulta novamente e trazer todos os registros. E agora se eu quiser aplicar um filtro na minha coluna nome, onde os nomes possuem M, como que ficaria isso? Para você então aplicar esse filtro, você vai colocar aqui onde o nome e usar o comando like. O comando like você pode fazer buscas em suas colunas, usando textos e números, para serem buscados no início, no meio ou no fim de uma coluna. Aqui então vamos buscar a palavra M na coluna nome. Então você vai utilizar aspas, porcentagem, M, porcentagem novamente, fecha aspas simples. E vamos entender aqui a nossa linha de código. A letra M vai ser procurada em cada registro aqui da minha consulta. O percentual colocado antes do M vai me trazer qualquer letra ou palavra que tem antes. E o percentual depois vai me trazer qualquer palavra ou letra que venha depois. Vamos então aqui executar esse bloco para entendermos melhor. Repare então que nós temos aqui dois registros. Ele buscou aqui a Mariana. Mariana tem um M logo no início, é a primeira letra. O percentual antes do M ele não encontrou nada, mas tudo bem, ele me trouxe. E o percentual depois do M me trouxe aqui o resto do nome da Mariana Lima. A mesma coisa aqui para o João Mendes. A letra M maiúsculo está aqui bem no meio. E o percentual antes do M aqui na nossa condição fez com que trouxe o João. E o percentual depois do M fez com que trouxe o resto do mês. Vou então novamente aqui executar a minha consulta para me trazer todos os registros. Posso colocar aqui também para me procurar a palavra NAN. Então ele vai buscar aqui tudo que está antes do NAN e tudo que está depois. Vou então executar aqui a minha consulta, F5. Nós temos aqui Fernanda Costa. E se eu quiser que não me traga a Fernanda Costa, você vai colocar aqui então, onde o nome, not like. O not, se você traduzir do inglês, não. Então aqui nós temos aqui a tradução de não contém none. Se eu então selecionar aqui e apertar F5, repare que a Fernanda não foi retornada no nosso resultado. E por fim, nós vamos então filtrar aqui agora uma data. Então agora eu vou colocar aqui, data de nascimento, vai ser igual a 1994. Aí você vai colocar então também ano, traço mês, traço dia. Vou selecionar aqui agora o bloco de código e vou apertar F5. Repare que ele me trouxe aqui a data de nascimento igual ao do Carlos Silva. Então, onde você aprendeu os conceitos básicos a respeito de banco de dados. Para você que está iniciando na área de dados, aconselho muito você a dominar a linguagem SQL. Esse conteúdo te ajudou? Já deixa seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo o que você gostaria de saber sobre a linguagem SQL. E não esqueça de ativar o sininho para o próximo conteúdo.